Melhor do que nós já estivemos e nunca imaginamos chegar ao ponto que estamos, 100% de UTI lotada, de enfermaria lotada em várias cidades, o estado como um todo está na ordem dos 90 e poucos por cento de lotação. Então, uma situação gravíssima e uma situação que ninguém esperava, quer dizer, que a gente perdesse o controle, né? Porque São Paulo veio se estruturando, se segurou, ampliou o número de UTIs, fez hospitais de campanha, né? Só que depois ficou, todo mundo meio que se acostumou, né? Uma pressão enorme, não, desmonta o hospital de campanha porque isso é muito caro, isso não precisa, é um exagero, né? E está fazendo falta, né? Mais do que nunca, o hospital de campanha, os hospitais de campanha fazem falta e a situação está à beira de perder o controle, né? Já aconteceu, se me lembro, foi Ribeirão Pires ou Taboão da Serra, que tivemos as primeiras mortes por falta de infraestrutura, que até então... Taboão da Serra aconteceu gravíssimo. Taboão da Serra mais grave ainda, Ribeirão Pires também teve, porque até então nós tivemos a morte pela doença em si, não por falta de médico e não por falta de equipamento. É a primeira vez que isso acontece, né? E as pessoas, não, de um lado, absolutamente compreensível, que está todo mundo, mais de um ano de pandemia, de restrição, todo mundo muito cansado, mas a doença não passou e a vacina pouco chegou, né? Nós estamos hoje, vai abrir a vacinação para pessoas com mais de 76 anos. Aqui, né? Em Mogi. Aqui em Mogi, né? Cada cidade está num nível, né? Mas só ressaltando, voltando na doença, Romildo, sexta-feira recebemos um aviso do prefeito da cidade de Arujá, Dr. Luiz Camargo, do PSD, dizendo que já estavam precisando transferir pacientes, né? E todas as UTIs estão com mais de 100% lotadas. Sim. Isso é muito grave, né? Então, assim, e a questão da vacina atrasada, né? Não houve a articulação. Senão, esse eu acho que é o grande ponto positivo do governo de São Paulo, que foi ter acreditado na vacina, na Coronavac, e ter feito todos os esforços para ter a vacina. Tanto que 90% do que se vacinou no Brasil até agora é a vacina do Butantan, né? Então, esse é o grande ponto positivo. E a grande dificuldade, a grande polêmica aí são o aumento das medidas de restrição, e elas acontecem junto com a volta da questão do processo do Lula para a primeira instância, né? Então essa ida no final de semana dos protestos das pessoas somam as duas coisas, né? Eu diria que talvez a parte falada seja o aumento da restrição, mas a parte não falada justifica uma grande parte da mobilização política, que é a questão do Lula voltar a ter os direitos políticos, né? Ele não foi absolvido, ele zerou a conta, volta para o começo do julgamento, né? E aí volta a ficar elegível. Volta a ficar elegível. Porque nem tem eleição. Exatamente, que é daqui a pouquinho, né? É daqui a pouquinho, porque o tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos aí na metade de março, né? Então é daqui a pouco que a gente está aí esquentando os prazos eleitorais para a eleição do ano que vem. Nós temos aí uma mudança até a gente fala de comportamento, né, do presidente Jair Bolsonaro, depois que o Lula volta para a estaca zero, não é que ele foi absolvido, né? É que zerou a conta e voltou para a estaca zero. O Fachin fez isso, e aí ficamos sob suspeição não definida ainda do então juiz Sérgio Moro, ex-ministro, e nós vimos uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro, que começou a perceber que realmente o ministro Pazuello já não tinha mais e já não tem mais como continuar, né, como ministro. Então essa movimentação aconteceu depois também dessa mudança aí em relação à elegibilidade do Lula, né? É verdade. E se você reparar, no dia seguinte da decisão um ato no Palácio do Planalto, e o presidente e todo o ministério, pela primeira vez, aparece de máscara. Depois de mais de 30 eventos. Mais de 30 eventos, depois de falar mal de máscara, tudo mais e tal, ele aparece de máscara,
né, mostrando claramente uma mudança radical de postura, usar máscara e defender vacina. Exatamente. Né? Apesar, Marilei, que eu... Aí assinou também o acordo das vacinas. Assinou o acordo das vacinas. Então, no mesmo dia. Então, ele passa a usar máscara. Com toda a equipe. Com toda a equipe. Ele assina o acordo das vacinas e muda radicalmente. Tanto muda o discurso que assina, né, e que autorização de compra. Começa a perceber que o Pazuello não tem mais como ficar. Mas aí o Pazuello tem dois problemas, né? Tem a situação da crise da saúde, né? A falta de competência, porque ele deu uma série de prazos que não cumpriu, uma série de quantidades de vacina que ia ser entregue que não cumpriu, né? E tem a questão política, né? Do Centrão cobrando o espaço político do Ministério da Saúde. E ontem ele ficou numa saia justa, né, sábado e domingo, porque ele negou que estava saindo do governo e o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a possível substituta, que é uma médica cardiologista, Ludmila Ajar, e os deputados, inclusive do Centrão, têm defendido a troca do comando do Ministério da Saúde sob o argumento de que há um agravamento da crise sanitária e que precisa ser mudado urgentemente o Pazuello. E essa médica que tomou Coronavac é totalmente a favor da máscara, das vacinas, do isolamento, e é aqui de São Paulo, É daqui do Instituto do Coração. Do Coração, né? Isso. E o Arthur Lira publicou Twitter e tal, apoiando, o Centrão está apoiando dizendo ela. que ela é uma ótima opção e tal. E o que mostra claramente o cavalo de pau aí, 180 graus aí, a mudança da posição do governo. Exatamente. Né? Porque a crise, aquilo que tem se repetido muito um vídeo que no começo aí um repórter pergunta para o presidente, mas pode morrer 200 mil pessoas. Ele dá risada e fala, imagina, você tá louco, não vai morrer 200, não vai morrer 2.000 tal. Né? Então a situação da pandemia é absolutamente fora do que o governo esperava. Né? Agora, voltando um pouquinho para a questão do ministro Fachin, Marilei, eu faço um olhar que, no fundo, pode parecer uma loucura, mas foi muito bom para o governo Bolsonaro. Por quê? Porque radicalizou, né? E fez 2 em 1. Porque, assim, se você olhar um pouquinho para trás, há uma semana atrás, estava a história assim, Luciano Huck conversa com o Sérgio Moro para decidir uma chapa entre os dois, tal, né? Aí você tem o Luciano Huck com a tentação de assumir o Domingo da Globo, substituir o Faustão. Né? E o ministro Fachin faz 2 em 1. Ele libera o Lula e tira o Moro, porque o Moro está pendurado no risco de suspeição, quer dizer, no risco de falar assim, olha, esse juiz é desonesto, né? Esse juiz atuou de maneira não como um juiz, né? E colocá-lo, inclusive correndo o risco dele tomar um processo e ele ser preso, né? Então há uma radicalização que quem ficou... os dois polos se fortaleceram. O Bolsonaro voltou a ter a quem combater, que é o Lula. Né? E o Lula tem a quem combater, que é o Bolsonaro, e voltou para o jogo. Quem ficou espremido aí foi o centro. O Centrão. O não o Centrão, não. O centro, não o Centrão, o centro político. Ciro Gomes... que tá na simbologia do Centrão ali, não tá? Não, que Centrão é outra coisa, né? Mas eles estão tentando ser uma terceira via. Estão tentando ser Sempre tentaram, tanto né? que o João Dória, pela primeira vez, admitiu a possibilidade de não ser candidato a presidente e disputar a reeleição. Para governador. Para governador, o que atrapalha muito o Geraldo Alckmin, né? Isso. Que está prontinho para entrar em campo para disputar novamente o governo do Estado. Sim. Né? Então, a mudança dessa semana... A gente já sabe que o PSDB está pequeno para os dois faz tempo. Está pequeno para os dois faz tempo. Só que a gente não sabe para onde vai, né? Exato. E o João Dória, candidato a governador, não é um candidato forte nesse momento, né? Não, por causa dessa polêmica em torno da própria Covid-19. A própria Covid. Tem gente que apoia muito, tem gente que detesta muito. Sim, né? Você conversa com os comerciantes, eles só não chamam de santo. Senhora, né? Os comerciantes estão morrendo de ódio do Dória. Eles só não chamam o Dória de santo. Todos os nomes daí para baixo eu já ouvi. Né? Porque as restrições, eles apoiam o Bolsonaro. Sim. Que fala para abrir tudo, senão todo mundo morrer de fome. Então a situação tá
Balaio de gato. Balaio de gato. Difícil de você... E a entrada do Lula mexe nesse jogo de poder. Totalmente. Porque é um nome fortíssimo, é um nome carismático, literalmente está solto, então agora ele vai andar o país, mesmo com pandemia ele vai se mexer muito mais. Ele deu uma Tomou entrevista, vacina, né? Tomou vacina. Tá todo animado. Né? Ele deu uma entrevista, ele fez uma coletiva essa semana em São Bernardo, a Globo News transmitiu ao vivo. Isso, ao vivo. Né? Na íntegra, quer dizer... Exatamente. Né? Quer dizer, os dois polos reacenderam. Né? O que... Pode os dois ganhar ou pode dar a terceira via, porque ou se anular. Exatamente. Né? Você falou do Ciro Gomes, ele está usando bem também essa fase, viu? Tá. Ele está bem em evidência, dando muita entrevista na CNN, na Globo News. Bandeirantes. Na Bandeirantes, até mesmo nas rádios espalhadas pelo Brasil. Na né? verdade, algumas pessoas que eu já conversei conhecem o Ciro Gomes de perto. Diz que pela primeira vez ele está trabalhando para a campanha presidencial os 4 anos. Porque sempre ele chegava no último ano. Ele sempre chegava no último ano. E falava, eu sou candidato. Sou candidato e tal, cumpria a campanha e não ganhou, ficava quieto. Né? Mas pela primeira vez, de 2018 para cá, ele está se movimentando diariamente, entrevista, palestra, live, papapá, né? E construindo uma candidatura de forma completamente diferente e a gente não sabe o que vai dar, né? Porque os bolsonaristas continuam e são fortes. Né? Né? É um percentual grande da população que tem que ser respeitado e entendido, e o petista também. Né? É um percentual significativo da população. E os petistas estão com um discurso, não sei se você tem conversado com eles, que eles falam que o único que pode derrubar o Bolsonaro é o Lula. É natural que fale isso. Então, né? mas que vai pegando, claro, né? Claro. Não, e deu ânimo na tropa, né? Opa! Né? Lula voltou pro jogo. Lula voltou pro jogo, então isso é muito forte. E é ele o candidato. O próprio Haddad já falou, não, o candidato é o Lula, né? Eu estava aqui para ajudar. O máximo que eu acho que o Haddad vai fazer é vir para São Paulo, né? Como governo. Pode ser, governador. Pode ser. Com essa polêmica em torno do PSDB aqui em São Paulo, sim. E o enfraquecimento também de uma parte, né? Do PSDB, que os comerciantes são totalmente contra as medidas de restrição, ainda mais agora, né? Nessa fase... de novo, restritiva demais. Sim. Então a gente vê uma movimentação em torno... Em São Paulo, nos dois cenários, fortalece o PT, né? Os dois cenários, eu digo assim, a reeleição do João Dória com o Rodrigo Garcia de vice. PSDB e DEM. PSDB e DEM, o Haddad é competitivo. É. Se houver um racha... E se o PT se juntar com o PSOL também, né? Porque o Boulos foi bem, hein? É possível. É possível, não pode? Pode. Boulos foi super bem para a campanha, hein? O que eu ia falar era outra coisa. Quer dizer, você tem do lado do centro, lá do PSDB, você tem a hipótese do João Dória com o Rodrigo candidato e Rodrigo uma hipótese... Garcia. Rodrigo Garcia candidato. E a hipótese do João Dória... Rodrigo Garcia. Candidato a governador, e o Alckmin vir candidato a governador. Em outro partido. Ou até pelo PSDB, porque o João Dória pode ir para outro partido também. Né? Tem muita conversa rolando, Tem né? muita. Então, não tem... A única coisa certa é que não tem nada certo, né? Nada. Né? E por causa da Covid também, né? Um ano de pandemia, nós não imaginávamos, tudo, né? Há um ano, quando começou, você está aqui comigo, a gente falava assim, puxa, mas até o final do ano deve melhorar. A expectativa de todos nós era Todo essa. mundo. Né? Ninguém achou que até março a gente está fechando tudo, praticamente um lockdown de novo, né? Praticamente um fechamento radical de novo. E o Lula solto, né? Solto para poder fazer campanha. Fazendo a brincadeira, todo mundo preso e o Lula solto, né? Não vou comentar esse assunto. Não vou comentar esses assuntos. Daí dá outra pauta. E a perspectiva é de que a situação permaneça até o final do ano. Exatamente, porque não tem vacina. Não tem vacina. Por isso a força também dessa nova ministra da Saúde, que quebra um paradigma. Sim. Que aí ele coloca uma pessoa que vai a favor da vacina, a favor da máscara, a favor do distanciamento social, e é uma mulher. E o Bolsonaro mudar de discurso... Quarto ministro seria. Da Saúde. Da Saúde. E para ele mudar de discurso é muito fácil. Ele está dizendo que nunca chamou de gripezinha, né? Então, ele trocar de ministro, ou colocar uma ministra, seja quem for, e mudar radicalmente a postura... é uma jogada de mestre. Sim. Né? Porque ele vai falar, não, agora ela faz o que ela precisa fazer. Sim. Ele coloca na mão da ministra. Sim.
não é? Claro. Vamos lembrar do Mandetta, que não fez o que ele quis, caiu. Nelson Teich durou um mês, caiu. E agora o Pazuello, que é um ministro que não é médico, não é ligado à área da saúde. Não que isso seja uma condição, mas ele é um militar. Sim. E fez tudo o que o presidente mandou. Ele literalmente tem uma entrevista que ele fala, não, ele fala e eu obedeço. Ele fala e eu obedeço. E aí ele coloca uma mulher de São Paulo, totalmente diferente, que vai entrar com um discurso e ele vai fingir, ou não, que vai dar carta branca. Sim. Pode ser uma jogada de mestre. Não, e fingir ou não que concorda. Sim. Né? E vai deixar ela trabalhar. Mas ele é inteligentíssimo. Ele, claro que é, senão ele não chegava lá. O presidente é muito inteligente. Claro que é, ele chegou à presidência da República, o que não é ele nada... quebra um paradigma, né? Uma mulher, né? Eu arrisco a dizer que nunca tivemos uma mulher ministra da Saúde, né? Não. E é um cargo importantíssimo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Um cargo importantíssimo. 1 ano de pandemia. É um cargo importantíssimo em qualquer condição, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Como nos municípios, saúde e educação são 2 pastas enormes, né? Com muito dinheiro, muita responsabilidade. Exatamente. E no momento da pandemia, ela se torna a pasta mais importante do ponto de vista da sobrevivência de todos nós. Exatamente. Né? E a economia, que está devendo, né? Que ainda não deslanchou lá, não conseguiu achar caminhos para o país. Né? Que tá muito difícil. Está muito difícil. Até para arranjar dinheiro para o auxílio emergencial. Exato. De R$250. Que tem uma grita aí também dos deputados e senadores em relação a isso. Sim. Não só deles, né? Mas eu falo dos políticos, de todos, porque o ano passado a crise não foi maior pelo auxílio emergencial de R$600. Segurou um pouco a fome. Segurou um pouco a fome, mostrou como o Brasil tem distorções, porque no Nordeste houve aumento do ICMS no Nordeste, quer dizer, as pessoas consumiram mais do que a média pelos R$600. Movimentação do dinheiro, né? Movimentação, ou seja, o aumento do ICMS mostra que as pessoas movimentaram mais dinheiro com o auxílio emergencial do que antes dele. O que mostra o grau de pobreza, né? E as diferenças tão grandes do Brasil. Né? Então, os R$600 fizeram muita diferença, não foi pouca diferença, foi muita diferença. Né? E agora precisa continuar e da onde tirar dinheiro. Você citou o Ciro Gomes tem dito de que se deveria fazer um imposto sobre as grandes fortunas. Sim. Né? E pegar esse dinheiro das grandes fortunas para o auxílio emergencial. Né? Seria uma forma da gente atravessar e colocar o recurso para a população, né? Como uma alternativa, porque taxar as grandes fortunas, você não mexe com... E é quem tem mais de 7 ou 10 milhões de reais na conta. Né? Não é nosso caso. Não é nosso caso, né? Eu não vou comentar. Também não. Adoraria pagar esse imposto, mas eu não vou pagar. Adoraria pagar esse imposto, mas não vou pagar. Mas assim... Mas seria justo. Mas seria justo. Por que o cara quer 10 milhões? Entendeu? O cara que tem 10 milhões na conta, paga imposto a mais aí, certo? Não, é louvável, né? Não, se ele ganhou, trabalhou, tá tudo respeito, certo. Com todo respeito. Mas não a população passando fome. Sim. E não tem de onde tirar o dinheiro. Exatamente. Então, é um pouco de Robin Hood aí, mas eu acho muito válido, porque não vai pegar a classe média. Isso dá uma polêmica. Não vai pegar trabalhador. Exatamente. Então, poupa todo mundo que está abaixo dessa faixa, né? E distribui esse dinheiro. Bom dia para Daniela Bonafé, um bom dia especial para você, querida. Caminha de Luca Pimentel. Gosto muito de ouvir o Romildo Campeiro, não conheço, porém eu ouço toda semana. Ele explica tudo muito bem. Seria um ótimo prefeito para Mogi. Quem sabe, né? Quem sabe. Beijo, Carminha de Luca. Um beijo grande para você. Tudo é possível, né? Tudo é possível na nossa vida, ainda mais na política, né? Jaqueline Benevides, o grande problema das manifestações é a falta de liderança política. A dita direita, infelizmente, está dividida. O Brasil continua dividido, né? Mas o que a Jaqueline, bom dia. Jaqueline, obrigado pelo comentário anterior, mas o que a Jaqueline está dizendo é que a própria direita, o movimento que começa com o bolsonarismo, né, que se torna o bolsonarismo, está fragmentado. Tá. Você vê o MBL rachou. Sim.
né? Sim. Outros grupos... Vários movimentos, né? A Joyce Hasselman, como Nossa exemplo, Senhora. rachou. Quer dizer, a direita... Achou e ficou... ficou pequena, né? Então, há uma fragmentação do movimento que se uniu, mas se uniu porque tinha um polo... Por que uniu? Porque tinha o que combater, Isso mesmo. né? Que era o petismo. Por isso que eu digo que parece estranho, mas a volta do Lula ajuda a reunir essas pessoas a um objetivo comum novamente. Concordo. Né? E dá um fôlego. Tem o foco, né? Tem um foco. Tem um inimigo, tem um inimigo a combater. Né? Porque o centro não é inimigo, então, né? Não, porque o herói precisa do inimigo. Né? Se você olhar a história em quadrinho ou Sempre o filme, tem. O herói... bonzinho e o mauzinho, então, o diabinho e o deusinho. Então o herói precisa ter este inimigo a combater e este inimigo une. Né? Isso mesmo. E é o que estava faltando para a direita. Por isso que eu acho que o Bolsonaro ganha um fôlego. Ganha né? mesmo. Apesar dos problemas, apesar da mansão do filho e essas coisas todas, ele ganha um grande fôlego com a volta do Lula. Bom dia para Lilian Sanches, que a semana seja mais leve. Amém, Lilian. Amém, dona Beijo. Lilian. Nelson Garache, um bom dia. Bom dia também para Amélia Trípoli. Beijo, querida. Todos nós estamos no limite, preocupadíssimos com o que vem por aí, mas devemos acreditar, ter fé e seguir em frente. Temos que passar a esperança em dias melhores. Amém. Amém, Amélia. Helena, beijo. um beijo, querida. Helena Lopes, um beijo também para você. Nossa, meu filho está internado na UPA. Ia ser transferido para o Hospital Luzia de Pinho Melo ontem à noite. Dias atrás eu tive uma febre baixa, 37,6 e tosse, mas só foi um dia. Agora não estou mais nem com febre nem tosse. Só às vezes. Será que posso tomar a vacina hoje? Tenho 76 anos. Helena Lopes, do Rodeio. Não sei, Helena. Também não sei. Não posso te responder. De verdade, eu ligaria. Liga para. Qual que é o número da prefeitura? É 4798-5190? Confirma para mim. Tem que ligar nesse telefone, tá? No passado eu diria para ligar para a ouvidoria, porque tem a ouvidoria da saúde. Agora eu não sei como é que está mais. Também não sei. Mas eu não tenho certeza, tá, Helena? E se cuida, tá bom, meu amor? Saúde para você e para o seu filho, tá? Geraldo Oliveira, um bom dia para você. Cláudia Pereira Bondanza, Francisco de Paiva. Bom dia, o Francisco está perguntando de Paiva. Romildo, você acha o Dória não ganharia nem para prefeito de São Paulo mais? Vocês acham que o Dória não ganharia nem para prefeito de São Paulo mais? Francisco de Paiva. Olha, Francisco, prefeito eu tenho certeza que sim, porque o resultado da eleição de governador ele perdeu na capital, né? Ele não ganharia. Não ganharia? Acho que não. Eu também acho que não ganharia para prefeito. Porque em 2016 ele foi eleito no primeiro turno, foi um fenômeno, certo? Sim. Fenômeno, porque ganhou do Haddad, que era o prefeito, ganhou no primeiro turno. Em 2018 ele perde para o Márcio França na capital, nos dois turnos, né? Então eu acho que a renúncia dele da cadeira de prefeito com 1 ano e 4 meses é um desgaste que eu acho muito difícil que ele retire isso. Então acho que a capital ele tem um prejuízo muito grande. Verdade. E a situação dele no interior é difícil. Eu converso com prefeitos. Principalmente nesse momento da Covid, né? Principalmente desde o início. Ele teve uma mudança de postura do governo Dória com relação ao governo Alckmin, que o governo Alckmin atendia diretamente os prefeitos. É verdade. Né? E o governador Dória não atende os prefeitos. Ele põe o Marco Vignoli para atender. Que é muito competente, secretário de é super dedicado. Desenvolvimento Regional. Isso. Ele é ótimo, né? Meu amigo é dedicado e trabalha. Ótimo. O Marco trabalha 7 dias por semana, 18 horas por dia. Só que os prefeitos sentem querem falar com o governador. Né? Eu concordo. Então, isso tem... E um outro indicador é só olhar na eleição municipal do ano passado como os prefeitos não tiraram foto do lado do Dória. Né? Os prefeitos não tiraram foto com ele para o material de campanha. Diferente da época quando o governador era o Geraldo Alckmin, né? Que você viu os prefeitos tirando foto e até o Márcio França. Já, né? Então tem um desgaste aí. Né? E a pandemia, com a postura, que eu volto a dizer, acho que a questão da vacina, ele acertou, o João Dória acertou, né? Mas a questão do Plano São Paulo tem muita dificuldade aí, né? E as pessoas têm um desgaste muito grande aí. Que as medidas são difíceis. Principalmente no comércio. Principalmente no comércio, no serviço. É o dia a dia, né? No dia a dia. Então, e não é fácil. A posição dele como governador, nesse caso, não é nada fácil. As medidas são antipáticas mesmo. Né? Roseli Soares, bom dia. Bom dia para Nídia Martins. Alex Santos, bom dia, Alex. Tudo bem?
secretário de governo do Rodrigo Axuxi, Olha. presidente do Condemate. Bom dia. Dia. Cleide Souza, mandar bom dia também para... a Roseli Soares está falando aqui. Bom dia, Marilei Romildo. Precisamos muito de uma pessoa no Ministério da Saúde comprometido com a saúde. Acho que essa médica seria uma ótima pessoa. Porém, ontem mesmo o governo federal chamou outro médico para conversar, pois ele ouviu um áudio onde ela diz, em gravação antiga recebida por Bolsonaro, após se reunir com Ludmila Ajar no Planalto, o presidente é chamado de psicopata. Bolsonaristas criticam cardiologista nas redes. Fonte, o Globo. Vamos esperar e acreditar que as coisas possam mudar a favor do povo. Não dá para saber ainda o que vai acontecer. Eu não vi essa eu não tinha visto, não. O que eu vi foi que ele conversou com a médica e não tomou decisão. Não. Nem sim, nem não decidiu. E parece, a Rosana Aparecida Silva está falando aqui, a Ludmila não aceitou o convite, ela está falando. Na verdade, ela não disse que aceitou ou que não aceitou. Pelo menos é o que diz a imprensa, a grande imprensa. Né? Parece que ela não queria aceitar. Mas tinha alguns interlocutores, inclusive o Caiado, que é muito próximo dela. O governador de Goiás. O governador, né, o Ronaldo Caiado, que estaria intermediando esse pedido aí. Ainda não tem confirmado, pelo menos a informação que eu tenho de hoje de manhã, né? Pelo que eu li nos jornais. Flávio Ferreira Matos, bom dia Marilei, bom dia meu amigo Romildo. A maior mudança política que o Brasil precisa hoje é zerar o Supremo Tribunal Federal e começar um novo com juízes de carreira sem partidos, eleitos pela magistratura para um período de 8 anos sem direito à reeleição. Esse é um sonho, né? Esse é um sonho. Bom dia, Flávio, bom dia, Lê. É complicado, é bem complexo, porque você ter ministro com prazo de validade, no caso do Supremo, você cria uma outra fragilidade, que ele fica sem tanta força para tomar decisões mais difíceis, né? Por outro lado, você tem o fato de ser um cargo vitalício, também é uma dificuldade de que você não tem para onde recorrer. Ele é a última, o Supremo é a última instância, não tem para onde correr, literalmente, né? Então, de fato, é um assunto muito difícil, precisaria de uma reflexão bem mais profunda, né? Talvez uma revisão do nosso próprio modelo constitucional, modelo de administração do país, e o Supremo tem ele tem se comportado de maneira muito politizada, né? Até porque ele faz interpretação da Constituição, né? Porque você vê a postura, nesse caso em particular, do Lula há 4 anos atrás e a decisão hoje é uma mudança muito grande de postura do Supremo. Então, nesse sentido, Flávio, eu não sei qual seria a resposta melhor, mas que precisaria pensar numa mudança, precisamos. Eu quero agradecer muito a participação do Romildo, mandar bom dia especial para todo mundo que comentou aqui com a gente. Tem muita água ainda para rolar por debaixo dessa ponte, a gente sabe disso. O que nós esperamos é que seja um ministro ou uma ministra, não importa se é homem ou mulher, importa que seja competente, e que o presidente ouça, né? Não adianta colocar um ministro lá, tipo o Nelson Tarchi, que ele queria fazer uma mudança, não pôde e saiu, né? Então, já é o quarto, né? A mudança vai ser a 4ª mudança já do governo Bolsonaro, que a gente precisa de direcionamento para essa crise sanitária da Covid-19, né, Você Romildo? tem absolutamente razão. Não adianta colocar o maior especialista do mundo se ele não puder atuar, né, com liberdade de trabalhar, né? Não dá para intervir. O presidente precisa colocar um ministro ou uma ministra com autonomia, né? E autonomia para tomar medidas contrárias ao que ele até então entendia que era o melhor caminho. Exatamente. Né? Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei, para você também, para todos os nossos ouvintes. Para todo mundo que nos acompanha, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na Metropolitana. Não saia daí.